Estamos de volta, através da 93 FM, a Rádio do Coração, através da rede SDP TV, de volta com o programa Conhecer. Com muita alegria que a gente vai entrando aí nos lares, conversando com vocês um pouco. E Fábio Lins já fica na espreita ali. Começou, ele já entra aqui no programa, trazendo sempre uma mensagem de esperança. É uma semente que Deus planta em nosso coração para nos dizer: tudo vai dar certo. Cris Pires. Elisete Santos também já aqui conosco através do Instagram. E que alegria a gente está podendo aqui retornar através do Instagram, já que o Instagram colocou como pressuposto para fazer as lives um mínimo de 1000 seguidores. E a gente agradece a todas as pessoas que começaram a seguir, e a gente está hoje com 1009 seguidores. Portanto, a live conseguiu ser aberta aqui. A gente agradece a espiritualidade, sobretudo, e agradece a vocês por entender a mensagem do programa Conhecer. E a gente retorna mandando aquele abraço ao nosso irmão e amigo Cláudio Pena, sempre agradecendo, eternamente gratos a Cláudio Pena e a toda a sua valorosa equipe. Mas eu não vou me alongar muito na abertura do programa. E Elisete diz: bom, na semana passada eu não consegui entrar no programa Conhecer. Você não teve culpa, meu amigo. Eu ainda botei uma mensagem lá, não tive como dizer que a gente não estava transmitindo pelo Instagram, né? A gente estava com 999. O Instagram é correto, né, Rose? O Instagram é correto. Ele disse 1000 não é 999, né? Eu já vou deixar, isso aí já é uma deixa para vocês. Eu sei que vocês vão aproveitar essa fala, mas eu já cumprimento aqui a minha amiga e irmã Brandina, sempre presente aqui com seus textos maravilhosos. Boa noite, Brandinha. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que nos dê uma noite de estudo grandiosa com o nosso convite à vigilância. Convite à vigilância de quem? Quem é esse livro? Joana de Ângeles. E é qual lição? É a última. A última. Vigilância. 60. Nós temos 60 semanas, 60 convites, 60 semanas. Obrigado, Brandina, e obrigado, Joana de Ângeles. E ali o nosso irmão, Evanildo, também sempre presente conosco. Boa noite, Evanildo. Boa noite aos amigos mil, né? Amigos mil, exatamente. De, através do Instagram, estarmos ao vivo. E a todos que ouvem pela 93 FM, boa noite, um bom programa. Ok, e aqui a alegria também de sempre, gente, quando ela está aqui presente conosco. Ela usa esse adjetivo, eu também gosto de usar. Essa valorosa amiga e irmã, Rosiane Massariol. Boa noite, minha irmã. Boa noite, querido Salles, boa noite, querida equipe, boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93 FM e seguidores do programa Conhecer. A alegria é completamente minha, Salles, porque isso está no programa, renova o ser, revigora a alma. É um campo de estudo, de cuidado com corpo, mente e espírito. É um campo de aprendizagem. É o estímulo para a autoeducação e para o mergulho nessa doutrina esclarecedora e bendita, que é a doutrina espírita. E vamos falar da doutrina que tem Jesus para se guiar. Kardec, base do fundamento, e a caridade. E a caridade como pilar. Oh, que coisa boa! Essa abertura é fantástica. E a quem já passa, Rose, agora para o nosso amigo irmão, em que eu dou boa noite e já peço para que ele faça a nossa prece de abertura aqui, né? Importantíssima essa fala. Francisco Alves, muito boa noite, meu irmão. Boa noite, irmão Salles e todos os irmãos. Agradecendo a Deus
por estar aqui nessa rádio, onde se prega o Ide Pregai do Cristo, e fico muito agradecido. Desejo também paz a todos os irmãos e a todos os ouvintes. Nós estamos aqui reunidos, muito bonito, né? Uma alegria imensa. E o Mestre nos disse, né, quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ele está presente. E como eu disse, né, o Ide Pregai, a rádio leva até os nossos irmãos, até os corações, a paz e a luz. E elevando o pensamento a Deus para fazer essa oração, pedindo ao Cristo que derrame paz, não só a nós, mas a toda a humanidade. E amanhã é um dia de lembrança, né? O Dia dos Pais. Sabemos que os pais, ser pai é todo dia, mas sempre escolhemos um dia para essa lembrança ser bem efetiva, né? Então, muita luz a todos os pais, que nascem com essa responsabilidade de orientar os filhos, preparando para viver em uma sociedade melhor. E quando temos Cristo no coração, né, sintonizado com Ele, nós buscamos formar homens de bem para essa sociedade. Então, Mestre Jesus, que essa noite hoje seja de luz, não só aqui, mas que ela expanda em todos os lugares, de ensinamentos, e que nós possamos aprender esses ensinamentos, sobretudo vivenciar. E aí, gratidão por tudo. Gratidão por vossa luz, gratidão pelo vosso Evangelho, que ilumina os nossos corações. Eu passo a palavra para o nosso irmão Salles. Obrigado, meu irmão Chico, pela essa brilhante, essa prece importantíssima. Importantíssima. E aqui eu já passo para a última leitura desse maravilhoso livro, esses convites à vida, né? Convites da vida, de Joana de Ângela. A gente fecha hoje mais uma lição, a última lição, convite à vigilância. E Joana, ela iniciou esse capítulo, né? Convite à vigilância, com um versículo de Marcos 14:38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí Joana diz, nem sempre a aparência trai a periculosidade que possui oculta. Sutil, faz-se agradável, penetrando a pouco e pouco as resistências que a obstaculizam. Aqui surge discreta, produzindo simpatia. Ali se apresenta comedida, causando interesse. Noutros lugares, assume características enlevantes, conseguindo cordialidade, aceitação. Raramente assoma frente a frente, mas quando tal ocorre, seus efeitos são imediatos e trágicos. Na vigiliatura que empreende ao redor de todos, faz-se voraz, no entanto, quando rechaçada ou deixada à margem, reúne forças e retoma o caminho, revestindo-se de novo aspecto, a fim de insistir no programa nefando. Insaciável, seduz paulatinamente, com promessas de ventura, destruindo os que lhe caem nas armadilhas. Conivindo às suas diretrizes, mesmo por negligência, somente poucas vítimas logram liberação. Quando tal ocorre, o tributo a pagar é de alto e penoso valor. De quem será que Joana está falando? Referimos-nos à tentação. Vê quantas coisas a tentação pode nos causar. Tóxico,
envenena facilmente. Ácido, ela queima e requeima sem parar. Prazer dilui os sentimentos e anestesia os deveres, dilacerando a responsabilidade, deixando inermes os valores morais que estornam o caráter. Aí ela diz assim, não se lhe dê trégua em momento algum. Então ela está nos chamando a atenção para que a gente vigie a tentação. Sua força nos faz recordar a lendária fênix, ressurgindo das cinzas em que se consumira. Pode estar presente na ira e viver no ódio utriz, aparece no ciúme e se alimenta na vingança, vige na ambição de qualquer porte e respira no clima da usura, agride na traição e ressurge na hipocrisia. Nem sempre, porém, se permite identificar através dos aspectos negativos e repelentes. Mas cruel e poderosa, quando disfarçada de mentira dourada ou ilusão subornamente pelo tempero da censura, ou no assodar dos instintos, com habilidade no envolver da bajulação. Necessário vigiar, diz Joana, as entradas do coração e permanecer no posto da prece. A vigilância regular, insistente, é-lhe o antídoto, valioso, incorruptível, de que ninguém pode prescindir para colimar êxito nos empreendimentos relevantes do bem. Examine a própria fragilidade e não permitas que a presunção te se quimeras, porquanto, através dela, não poucas vezes a tentação tem acesso ao espírito, neste estabelecendo moral, da qual só muito raramente vai expulsa, e quando ocorre ser exilada, ela deixa marcas de difícil extinção. Ora, portanto, mais imprescindível vigiar também. Eu quero pedir assim, um pouquinho de paciência, porque por mais que é um convite à paciência. Um convite à paciência, porque quando eu estava fazendo um estudo desse convite, esse convite, ele falou tanto comigo, de umas vivências atrás. E e eu fui escrevendo, eu cheguei a 16 páginas. Nossa, que Foi. bom. Só que eu procurei exprimir, mas ainda ficou um pouquinho grande. Mas eu acho que vocês vão gostar. Vale a pena, né, Maria? Vale a pena. Então, hoje, como todos estão sabendo, eu trago o último convite do nosso livro, que é Convites da Vida. Eu fico emocionada porque foi mais uma oportunidade de estar aqui estudando um pouco de Joana. E esse último convite é muito caro de todos nós, que é o convite à vigilância. Então, como Joana disse, quando nós falamos em vigilância, nos lembramos de um outro termo que é a tentação. Como a gente pode entender a tentação? Porque ela se constitui em um impulso, em algo que eu não consigo controlar, que me toma de inopino, de forma violenta, e quando eu vejo, já me deixei arrastar por esse impulso. Eu já estou numa situação que me causa arrependimento, ou remorso, sofrimento, mal-estar, mas eu não consigo refrear. E a etapa do sofrimento, ela é posterior. Quando a gente vê isso, que acontece tudo isso, toda a tentação, aí vem a etapa do sofrimento, mas antes do sofrimento vem algo que é posterior, que antecede, que é o prazer. Que muitas vezes, naquele momento da tentação, a gente sente prazer no que está fazendo. E só depois do que acontece é que vem o arrependimento.
Se a gente acha que a tentação aparece em grande parte das situações logo de pronto, estamos enganados, porque ela tem uma característica que é dela, que é a sutileza. Então, ela vem de maneira sutil. Ela aparece muitas vezes de forma encantadora, trazendo uma espécie de canto da sereia. É como se tivesse algo muito bonito, aquele canto da sereia, a nos ludibriar. E nós acreditamos, então, que ali tem algo de muito interessante naquilo que a gente vai fazer. Que faz com que os nossos olhos, eles brilhem, enxergando pelo véu da ilusão algo que poderia trazer algum tipo de felicidade. Olha como é interessante, né? Esse estado de que a gente passa pela tentação. Mas a gente vai ver com o tempo que essa felicidade, ela começa a ruir. Ela não é tão sólida quanto nós imaginávamos antes, ou pelo menos, já não traz aquela sensação de satisfação e de plenitude, né? Porque depois do prazer vem o sofrimento, então a gente vai perdendo a sensação de plenitude. Então, nós vamos percebendo que a tentação, ela é porosa, que ela vai deixando espaços onde o vazio se assenta, onde a gente não consegue mais experimentar a paz. Porque quando falamos em vigilância, então, quando a gente fala, quando Joana fala em vigilância, aí nós vamos nos lembrar da oração dominical que o mestre nos ensinou. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual é a ideia dessa afirmação do Pai Nosso? O livra-nos do mal, ele vai pensar aí no mais. Essa ideia é uma ideia adversativa, né? Mas, então tem alguma condição. Se tem, é uma condição. Entretanto, me permita me livrar do mal. E aí a gente pode pensar, já que eu estou pedindo para que eu seja, então, liberto dessa tentação, então eu não preciso, de qualquer modo, estabelecer algum tipo de esforço, algum tipo de vontade, ou virtualização de uma resistência que a minha própria potencialidade divina me pode apresentar. Então, nós já conhecemos, né, quando se fala em tentação, nós já conhecemos inúmeros recursos, como a oração, a meditação e a própria vigilância, para não cairmos nessas armadilhas que nos são criadas por algo que não são criadas por algo oculto e exterior. São criadas por nós mesmos. Em verdade, são criações nossas próprias, individuais, daquilo que nós vamos alimentando. Se nós observarmos o Evangelho de Marcos, a gente vai entender a afirmação da prece dominical de um outro modo. Lá, a afirmação de Jesus, ela aparece como vigiai e orai, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E com esse versículo que Joana, ela abriu o capítulo. Quando a afirmação vigiai e orai, para que não entreis em tentação, já nos coloca aí algo que a gente precisa fazer. Não é simplesmente me livre do mal. E eu aqui estarei aguardando que o mestre e os bons espíritos então nos livrem. A gente até usa o termo, foi um livramento, quando acontece. Foi um livramento, no sentido, né, de que algo nos livrou de um perigo eminente. Claro que a gente pode trazer essa afirmação para a proteção dos bons espíritos, dos espíritos familiares, dos espíritos afins, dos anjos da nossa guardião, mas não necessariamente algo que acontece à nossa revelia. Então, faz parte da forma com que nos relacionamos com a lei de causa e efeito, com que vibramos, com o que nós alimentamos na nossa vivência diária. Então,
quando Jesus anuncia, vigiai e orai, para que nós não entreis em tentação, ele já nos disse o que é que nós devemos fazer. E Joana, nesse capítulo, nos diz, não basta orar, é preciso vigiar. Porque a gente acha que só orar é o suficiente, mas é preciso vigiar. É preciso se observar, autoconhecer-se, auscultar o teu íntimo, o meu íntimo, que emoções estão sendo alimentadas, que situações lhe colocam em posição de perigo, em que tentação, então, chega a ser a possibilidade de nos recorrermos para acalmar a nossa intranquilidade ou qualquer outra coisa que venha a nos incomodar. Então, lembremos sempre, a tentação pode até parecer de chofre, ela pode até aparecer de chofre, de uma forma surpreendente, convidativa, que a gente até diga, não pude fugir. A tentação aconteceu, mas a característica da tentação é a sutileza. Então, ela é paulatina, ela vem pouco a pouco, e com isso ela destrói as nossas resistências. E quando vemos, já teremos então caído no lamaçal da irresponsabilidade. Mas só cai nessa possibilidade ou situação existencial aquele que não usa da vigilância. Então, se a gente fazer aquilo que Jesus nos disse, vigiai e orai, então nós temos a possibilidade, como a sua principal ferramenta na nossa vida, de enfrentamento no nosso cotidiano. Logo, então, nós podemos concluir que toda a tentação é proporcional às tendências que nós já carregamos dentro de nós. Se não quisermos nelas cair, nós precisamos renovar, então, o nosso íntimo. Nós precisamos nos reformar. Não que nós não tenhamos queda, que não tenhamos falhas, ou até mesmo sucumbamos em algum momento às tentações. Mas nós vamos criando em nós, com essa vigilância, uma fortaleza interior que vai nos distanciando dessas possibilidades de queda. Por isso que a repetição, o esforço, a insistência, que é a palavra que Joana utiliza nesse convite, faz com que nos tornemos mais fortes, mas nos chama um outro aspecto de Joana que ela nos faz, ela nos chama a atenção, é a da tentação da maledicência, da gente falar mal do outro, da gente julgar o outro, atos alheios dos atos alheios. E um outro aspecto também que Joana nos faz nesse convite, bem sutil, é colocado por Kardec, tanto por Joana como por Kardec. É quando a gente precisa resistir àqueles elogios, a tentação dos elogios que vão aparecendo, que vão nos enaltecendo, que a nossa vaidade vai então transparecendo e a gente nem se dá conta de que está agindo, né, na maledicência do outro e na vaidade. Aqui não estamos falando de estímulo, de motivação, já que Jesus fez isso conosco, quando ele afirmou que nós somos deuses. Então, Deus, ele diz que nós somos Deus. Então, não, é um estímulo, uma motivação quando Jesus diz isso a cada um de nós, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente trabalhe em nós todas as nossas validades, aquilo que, as emoções que possa nos auxiliar. E a saída foi a que Jesus nos recomendou. Qual é a saída, então, para a gente resistir? É a que Jesus nos recomendou pela oração, nos esforçarmos, vigiarmos para não cairmos em nenhuma tentação,
para a gente neutralizar a influência dos maus espíritos e nos fortalecermos a partir da nossa mudança íntima. A afirmativa de Kardec, porque Kardec ele afirmou, não tem mau arrastamento irresistível. Ele pode ceder a uma vontade robusta, fruto da insistência, da persistência em termos melhores. Não nos tornamos vigilantes no estalar de dedos, de um dia para uma noite. Não nos tornamos. Mas sim pelo exercício diário, permanente, nos perdoando, sendo indulgente, mas tendo sempre em frente como meta o objetivo da nossa redenção. Sim, nós somos capazes. É preciso começar a vigilância. Esse é o convite de Joana, que eu encerro esse livro agradecida muitíssimo, muitíssimo a ela e a todos os mensageiros e as mensagens. Então, que com esse convite a gente possa caminhar em busca da nossa redenção, que é a nossa melhoria íntima no pensar, no falar e no agir. Obrigado, Joana. Obrigado a todos os mensageiros e as mensagens por ter me dado a oportunidade de trabalhar o livrinho Filhos de Deus e aqui Convites da Vida. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos conduza sempre consciente do nosso papel de espíritos que somos no nosso planeta Terra. Vamos fazer assim, né? Assim seja. Lembra aquelas apresentações da televisão, quando alguém traz uma contribuição no programa e aí as pessoas no final aplaudem, né? Tá falando que às vezes a gente na casa espírita, a gente acho que estava até no dia, né? A gente na casa espírita a gente tem às vezes um comportamento que cria na verdade um dogma, né? Assim, não pode aplaudir o palestrante não, na casa espírita. Pô, eu tenho que ser na casa espírita aquilo que eu sou fora, né? E eu digo em todos os sentidos. Quando alguém traz uma contribuição boa, traz uma apresentação boa, a gente aplaude. E por isso que a gente está lhe aplaudindo aqui, minha irmã. Pela sua dedicação. E eu quero aqui também, né? O compromisso que você tem, a responsabilidade que você tem. Você sempre chega assiduamente. Principalmente eu destaco aqui o complemento que ela traz. Se fosse 20 páginas, se fosse 30 páginas, né? Você poderia... Estudo você se profundo. Dedica. E é isso que é importante, porque quanto mais a gente ali passa um conhecimento, mais a gente absorve o conhecimento. Porque quando a gente está no conhecimento, a gente está dentro, está mergulhado. Quando eu estou falando do mar, eu estou dentro do mar. Estou falando do mar para a Rose, eu estou dentro do mar, eu estou sendo banhado pelo mar do conhecimento. E a gente vê na emotividade dela, né? Ela ficou emocionada. Muito emocionada. E eu queria trazer um complemento, meu irmão. Enquanto você lia, eu tinha aberto aqui o poder da oração. Por isso que eu pedi a Chico que trouxesse a oração, a prece de abertura. E no final nós também teremos. E ele diz aqui duas coisas que você citou aí. O homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele cita, bons pensamentos são sempre bons companheiros. E ele finaliza, porque muitas vezes a gente, quando a gente fala, você falava ali, livra-nos do mal, fica parecendo que a gente vai pelo caminho tortuoso e o espírito vem de lá, o bom espírito nos carrega. Não, ele diz aqui, olha, ele nos dá a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. Mas ele não carrega a gente no colo. Ele nos inspira.
E eu só consigo acessar essa inspiração, de fato, ter essa inspiração, se eu mudo a minha forma de pensar. Como eu disse, se eu cultuo bons pensamentos. Quando eu falo bons, o bom, não é? É um adjetivo, Sim. é uma virtude. Então, os bons espíritos, os espíritos superiores, os espíritos elevados, eles se comprazem com o bem. Então, eu elevo o meu pensamento para a faixa vibratória. Isso é ciência espírita. Eu elevo. Eu vou até o pensamento. Eu pego o meu pensamento e vou até o espírito. Eu procuro a faixa de trabalho deles. E aí você vê a repercussão e o porquê de vigiar os comportamentos, os pensamentos, sentimentos e as emoções. Rosiane Massariel. Eu quero parabenizar e agradecer o seu empenho, parabenizar, né, pelo compromisso, pela dedicação, pela pesquisa profunda. Já estou aqui me perguntando qual vai ser a nossa próxima obra de Joana. Claro que vai ser Joana. Não podemos parar de divulgar o pensamento de Joana também, assim como o pensamento desses grandes instrutores, né? Mas Joana tem um cabedal de ensinos que a gente só está no início, né? Então, nós temos muito a trabalhar em Joana. E esse texto, Último Convite, ele nos estimula a percebermos as nossas fragilidades, como bem trouxe Brandina, porque é através das fragilidades que nós vamos ser observados. É nessa fragilidade. Quando a gente disseca a fragilidade, nós vamos encontrar nossas facetas de orgulho e de egoísmo. Isso não é só no campo espiritual, isso é em qualquer área. Eu recente acompanhei uma situação de uma irmã de uma amiga que caiu em um golpe financeiro, né? Namorando com um rapaz, né, que conheceu pela internet, conheceram-se presencialmente, e aí, né, aquele namoro foi 2 meses, 3 meses, 4 meses, e nesses 3, 4 meses ele conseguiu perceber toda a fragilidade dela. E nessa fragilidade, resultado, um golpe, onde a reserva dela foi toda embora, e ela está também com a dívida que consome todo o salário dela, porque ele fez uma dívida no cartão de crédito dela. E como que conseguiu? Estudando a fragilidade. E vai rever, a chance de rever é mínima, porque quem deu a senha, quem abriu, né, tudo ali, foi ela, né? Por mais que queira tampar o sol com a peneira, uma hora vai perceber que onde foi a minha fragilidade, porque eu vou ouvir do outro aquilo que eu desejo ouvir. Então, aquela pessoa vai, sabendo o que eu quero ouvir, vai me enchendo disso aqui que Joana traz, ela fala aqui da aparência, né? Ela fala que aqui, tem uma parte que você leu aí, que ela diz aqui, sutil, faz-se agradável, penetra pouco a pouco as resistências, e a pessoa não vê, porque a outra pessoa está com uma intenção. Tem um querendo namorar, ser sério, mas tem outro que entra ali de sola para extrair, né? Golpista. Tem inúmeros golpistas, seja do lado financeiro, seja do lado espiritual, seja de todos os lados. Não quer dizer que não tenha pessoas de bem, mas é para estarmos em vigilância. E no antídoto da oração, é essa conexão que vai nos trazer a intuição. A fragilidade, ela vai ser dissecada, nós vamos encontrar sempre uma faceta do orgulho, que é sutil também. Então, a vaidade, a pessoa que a vaidade, ou a pessoa que é gulosa, por exemplo,
Aí se Salles é vaidoso, aí vem um lugar, tem isso em das obras espíritas, aí chamar o palestrante e por causa da vaidade da gula, elogiar, oferecer lanches e não sei o que, daí a pouco ele tá pesado, e né, se desvia do caminho por causa da tentação, por causa da fragilidade, Da invigilância. da invigilância. Então, é claro que se eu oro e não vigio, é como eu orar, casa física, eu vou orar, deixar a porta aberta e vou deixar todo mundo passar e entrar. Então, se eu for assaltada ou roubada, não, mas como? Eu confio em todo mundo e por que me roubaram, né? Não adianta também encher a casa mental de cerca elétrica se nós não estivermos em conexão. É um equilíbrio dessas duas situações. A oração, ela nos leva à vigilância, a vigilância nos leva à oração. E ainda tem o olhai. Olhai, orai e vigiai, né? Perfeito. Obrigado por essa maneira de trazer. Brandi falou de 3 palavrinhas que eu só gravei a palavra rei. Foi esforço, insistência e teve o R, era o quê? O R foi logo no final. O R de resistência foi o R de quê? Você falou esforço, insistência. Se não achar agora. Você falou 3 atitudes. Eu gravei a palavra rei. Você aproveitou as iniciais. Eram as iniciais. Eu sei que é esforço, insistência, o R. Valeu, Adelso, obrigado aí. Nossa. Não, mas aí na hora que achar você me fala. Tá. Muito bem. Não entreis em tentação. São tantas tentações que podem acometer. Teve uma situação também que eu vou aproveitar aqui e relatar, de uma pessoa que estava muito carente de se sentir olhada pelo esposo, casal novo, com 2 filhos pequenos. E aí, ponto da fragilidade, né? É a fragilidade, sabe? Aí, qual era a fragilidade daquela moça? O se sentir olhada pelo esposo. E, de repente, né? O vizinho, na outra varanda, o vizinho começou a olhar, né? E ela começou a se sentir olhada. E sem conversar nada, era só olhares. E naqueles olhares, de repente, começaram coincidentemente, elevador junto. O olhar foi mais próximo. E ela se sentia, né, naquele tremor, quando se sentia na presença daquele vizinho que dava 1 minuto a mais de atenção. E o marido naquela correria, quando se viu, já estava envolvida emocionalmente, tendo um caso, né? E querendo se separar, tal, porque estava bastante envolvida. Eu perguntei, você quer se separar, né? Para ter esse relacionamento? E esse vizinho quer largar toda a vida dele também? Ou só você que quer largar? Seus filhos são crianças pequenas. E vamos perceber a sua fragilidade, né? Tem uma fragilidade aí, uma carência que surgiu de repente. Não é mais sensato você perceber isso primeiro, antes de você, né, destruir a casa, porque depois você pode se arrepender, né? Então, é paixão ou é amor? Porque paixão, ela passa. O amor não passa, mas a paixão passa. Né, aquilo foi difícil, ela sair desse movimento, foi difícil. Na verdade, tudo passa, né, Rosa? Tudo passa. Tudo passa. E aqui eu gostaria de mandar um grande abraço para o nosso amigo e irmão Adelso. Repetição. Adelso Filho. Nosso abraço, Adelso Filho, que
um dos responsáveis aqui, eu diria o responsável primais aí, juntamente com Ícaro Pereira, no programa Canal Aberto. Abraço para eles. Adelson, um grande abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo apoio. Ícaro. E aqui eu vou trazer para o meu amigo Chico, porque ele estava ouvindo o Brandina falando aqui. Elisete Santos está dizendo, parabéns, Brandina. Obrigada. E a gente passa para Chico aqui, para que ele pegar a inspiração que você, ó, Rose falou ali. Brandina falou, com certeza você quer. Fica à vontade, meu irmão. Agradecer, né, a Brandina por esse texto. É muito importante. E eu fui tocado, Brandina, pela sua sensibilidade. E vi também a importância desses ensinamentos que você trouxe na noite de hoje, da questão da tentação. E como eu estava com essa palavra e Rose falou, a fragilidade humana faz com que nós cairmos nessa, vamos dizer assim, nessa tentação, nessa situação. Muitas vezes os maus hábitos, vem na minha mente dois exemplos. O primeiro é que a pessoa muitas vezes gosta de uma determinada comida e está doente e não pode realmente se alimentar, mas é como se fosse um imã, porque aquilo está fomentando dentro dele que ele prova um pouco e ele vai provar. E nisso ele come a metade e daqui a pouco ele já comeu o prato todo. E aí ele cai numa situação. Quer dizer, ele foi tentado, né? Ele foi tentado e ele não resistiu. E dizendo assim, né, que essa tentação está presente nas nossas vidas, direto. Uma porque nós ainda estamos em caminho de melhoramento, nós estamos ainda no caminho de aperfeiçoar muitas coisas. Enquanto não estiver aperfeiçoado, a tentação está presente, olhando a gente. E ela cutuca dentro de nós para a gente cair no que ela quer. Então, quando dentro da sua fala, eu senti assim a profundidade desse texto em todas as situações. E me lembrei que eu conheci de perto do dependente químico. Como ele luta. Tem muitas pessoas aí, sóbrias realmente, que conseguem vencer. E eu estou aqui falando, dando força a essas pessoas que vencem, né? E o mundo oferece em todos os cantos, em todas as festas, né? Em todos os lugares, algo que muitas vezes nos prejudica. E essas pessoas resistem. E como você falou, né? Aí você, Rose, também falou, uma série de comportamentos que faz com que nós fujamos dessa tentação, né? Como a própria vigilância e a vontade firme. É a mesma coisa, se eu não quero olhar, eu só vou olhar um pouquinho, daqui a pouco já está olhando totalmente, né? Então, que nós procuremos vigiar, né? Eu coloco também no meio de melhora de cada um a renovação no Evangelho de Jesus, né? Ele dá todas as diretrizes, todas diretrizes para a gente fugir dela, né? E muito obrigado por esse texto. Ok, Chico, ok. E onde estão esses rascunhos, né? Meu celular deu um probleminha aqui, Rose. Ô, gente, tá no cabo. No cabo, ele tá com dificuldade de... Apresentou um problema aqui. Ô, gente, tomara que... Precisa fazer o quê? Quer mudar para o meu? Ô, Rose, você vai parando aí, Rose. Para que a gente possa... Aqui, né? Para você transmitir pelo seu... E para a gente passar para as pessoas aqui, a gente passar para as pessoas que estão
aqui que a gente vai sair um pouco, mas a gente retorna. Vai. Tentando aí pra eu... A gente retorna. Mas aqui, enquanto o Rose vai abrindo aí a live, no outro... Deixa eu ver, Rose, peraí, deixa eu ver aqui. Eu esqueci a senha. É o cabo apareceu um mau contato. Aí, segue aí, ó. Deixa eu ver aqui. Rose vai preparando e falando um pouco da próxima temática, que é mediunidade. Mediunidade Martins Peralva. É, Estamos agora aqui e temos hoje o nosso entrevistado mor, né? Que vem colaborar com partilhando o seu saber. Martins Peralva, ele é um atuante, militante na doutrina espírita, já desencarnou e deixou um legado de obras escritas, mais precisamente na área da mediunidade. Nós estamos estudando a obra Mediunidade e Evolução, que é uma leitura, ele tem outros livros, mas esse foi escolhido pela linguagem facilitada. E cada dia, aqui do programa, nós temos lido, estudado e debatido um capítulo. Sequenciando o programa anterior, nós estamos na parte de progressão obsessional. E ele sempre abre com um texto de Emmanuel. Então, ele vai começar: estendamos o serviço de socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. E aí ele traz o estudo da obsessão, que é um estudo necessário para entendermos, mas tem nomenclaturas que as pessoas às vezes não conhecem. Aí nós vamos ter 4 nomenclaturas que vamos desmistificá-las aqui, estudá-las, destrinchá-las. Obsessão, subjugação, fascinação, possessão, para compreender o que Martins Peralva, aliás,